Neste vídeo, vamos iniciar mais um novo módulo no nosso curso de Sistemas Distribuídos. Vamos estudar o tópico de comunicação em grupo. E qual problema surge no contexto de comunicação em grupo? Suponha um objeto X que está replicado em 5 dentre os 10 servidores do nosso sistema distribuído. Suponha que um servidor A, que é um daqueles 5 nós, justamente vai receber um update para um objeto X. Como que o servidor A vai garantir que aquele update para o objeto X vai ser propagado para as outras 4 réplicas? Esse objeto X pode ser, por exemplo, o perfil de uma celebridade no Twitter ou no Instagram. Suponha que esse servidor justamente está localizado nos Estados Unidos, enquanto um outro servidor está localizado na Rússia. O que acontece, por exemplo, se no mesmo instante de tempo, após o update, dois usuários distintos, um localizado nos Estados Unidos e outro localizado na Rússia, acessarem o servidor justamente na sua mesma região? O usuário dos Estados Unidos justamente vai ver uma versão mais atualizada, enquanto o usuário da Rússia vai ver uma versão desatualizada. Então, este é um cenário extremamente relevante e importante no contexto de sistemas distribuídos, a comunicação em grupo. Vale ressaltar que tudo seria perfeito se não houvesse falhas. Porém, nós já vimos que nós e canais eles podem falhar, como também pode haver o problema de particionamento da rede, onde um subconjunto de nós pode se comunicar entre si, porém não pode se comunicar com outro subconjunto, que cada subconjunto pode se comunicar entre os membros do seu subconjunto. E o que seria então um grupo? Neste contexto, um grupo é uma coleção de usuários ou objetos que vão justamente compartilhar um interesse comum ou trabalhar em direção à meta. Exemplo, membros participando de uma videoconferência. Se nós pensarmos em todos os usuários do Zoom e uma videoconferência específica, aquele pacote da videoconferência deve ser enviado apenas para os membros daquela videoconferência. Um outro exemplo é um conjunto de servidores replicados para formar um serviço altamente disponível. Os grupos eles podem ser classificados basicamente quanto a duas métricas. A primeira delas é a composição dos membros, se é fixa ou variável. Isso vai permitir, por exemplo, que um membro ele saia ou não do grupo. E por fim, nós temos a classificação quanto fechado ou aberto. Em grupos fechados, ocorre apenas quando os membros do grupo podem enviar mensagens para o grupo. No caso do grupo aberto, nós do sistema que não são membros do grupo podem enviar mensagens para o grupo. E na comunicação, os membros de um grupo eles precisam se comunicar utilizando algum mecanismo. Então, justamente, vai emergir o conceito do multicast, que nós já vimos anteriormente. E justamente um multicast ele é a generalização do broadcast. Enquanto o broadcast envia uma mensagem para todos os nós da rede, o multicast ele vai enviar uma mensagem para um subconjunto de nós. E nesse caso, o broadcast é um caso particular, pois o broadcast é, na verdade, o multicast quando esse subconjunto é igual a todos os nós da rede. E no caso do multicast, uma mensagem enviada por qualquer membro do grupo, ela deve ser recebida por todo membro do grupo ou por nenhum membro do grupo. Então vejam que é ou tudo ou nada. E isso nos lembra a ideia de atomicidade. Porém, há algumas questões envolvidas nesse problema, que a primeira delas é a complexidade da comunicação. Quantas mensagens? Qual o custo para implementar um multicast? Além disso, a habilidade para tolerar as falhas de canais, falhas de processo. Em terceiro lugar, tolerância a particionamento da rede, que é um cenário extremamente difícil e que pode levar a problemas sérios no sistema. E, por fim, as mudanças na membresia, na composição do grupo. Exemplo, o que acontece se, ao enviar uma mensagem, aquele nó sair e, posteriormente, ele retornar. Então, nós temos, dado que é tudo ou nada, o conceito de atomicidade, que justamente a mensagem ela é recebida ou por todo o processo que não falhou, em outras palavras, que está funcionando corretamente, ou por todo processo, ou por nenhum processo. Lembrando que esse processo deve ser necessariamente um membro do grupo.
multicast atômico, ele então se torna um requisito básico para a comunicação em grupo. E casos onde os membros não faltosos recebem uma mensagem enquanto outros não recebem, isso vai levar a um problema de inconsistência. Exemplo, suponha um cenário crítico como um saldo bancário. Um cliente, ele fez uma determinada transferência e justamente ao acessar um servidor, ele visualiza aquela transferência, ou seja, o seu saldo bancário que ele removeu, por exemplo, resgatou uma aplicação, então ele vê o seu saldo bancário atualizado, mas um minuto depois, ao verificar o saldo novamente, ele não verifica o saldo atualizado. Então é uma situação crítica. Basicamente, nós vamos ter duas classes de multicast atômico. A primeira delas é o cenário básico. E ele é básico por quê? Porque simplesmente ele vai supor que não existe falhas. Ou então ele não vai prover qualquer garantia quando os processos falharem. Então, se as falhas elas vão ser desconsideradas no nosso modelo, então esse multicast básico ele é trivialmente atômico. Lembrando, ou ele vai supor que não existe falhas, então se você utiliza aquele algoritmo num modelo, num sistema real onde há falhas, então você está assumindo esse risco, então você deve tratar essas falhas. Ou ele não vai prover garantia quando houver falha. E na segunda opção, justamente o multicast atômico confiável, que justamente vai levar em consideração falhas nos processos e vai prover garantias. Então, o multicast atômico confiável, ele vai apresentar três propriedades básicas. A primeira delas é a de validade, que quer dizer que se um processo correto ele realizar um multicast de uma mensagem M, então, eventually, aquela mensagem vai ser entregue. Em outras palavras, esse eventually é justamente no contexto que nós vimos anteriormente, que eu não irei traduzir, pois há uma diferença do conceito de eventually do inglês para o português. No inglês, eventually quer dizer que com probabilidade 1, aquele evento vai ocorrer, porém não sabemos quando. No caso do português, eventualmente, permite a possibilidade daquele evento não ocorrer. Então, nesse contexto, quer dizer que se um processo ele faz um multicast de uma mensagem M, então aquele processo que enviou aquela mensagem, em algum momento, com probabilidade 1, ele vai entregar aquela mensagem para ele mesmo na camada de aplicação. Como segunda condição, existe o agreement, concordância, que se um processo correto entregar uma mensagem M, então todos os processos corretos, eventually, também vão entregar aquela mensagem. Veja a diferença. Na primeira condição, eu enviei uma mensagem M. Então, garante que em algum momento eu enviarei a mensagem que eu enviei para a camada de aplicação. Isso pode parecer redundante, mas veja que se eu envio uma mensagem para um grupo, eu também faço parte daquele grupo. Então, eu também tenho que receber. No caso da propriedade de agreement, quer dizer que se eu entreguei uma mensagem para a camada de aplicação, então todos os processos corretos também devem fazer. E veja que isso se aplica não apenas para o sender, mas também para o receiver. E a integridade quer dizer que todo processo correto entrega uma mensagem M, entrega para quem? Para a camada de aplicação. No máximo uma vez. Apenas se alguns processos no grupo tiver feito o multicast daquela mensagem. Em outras palavras, entrega no máximo uma vez e se aquela mensagem foi enviada para algum processo. Em outras palavras, se uma mensagem foi entregue, alguém enviou. Você não pode criar mensagem, entregar mensagens que nunca foram enviadas. Então pode parecer redundante, mas é uma propriedade que garante a consistência do sistema. Muito obrigado.